Olá, famílias viajantes. Eu sou Renata. Eu sou o Vitor e nós somos os pais de Lulu e Ceci e estamos ao vivo para mais um Papo de Viagem. E hoje a gente vai ouvir, falar talvez um pouquinho também, de alguns perrengues, né? Toda viagem, né, tem que ter perrengue, senão não tem graça, não viajou. Senão não viajou. E aí as lições aprendidas com isso, né? Com o que é que a gente passa, né? Com o que é que os meninos passaram, o que é que eles aprenderam e dicas para o que for possível ser evitado. Nem tudo é possível evitar, mas pelo menos, se a gente passar, a gente pode lembrar do que aconteceu com outras pessoas, com os meninos, por exemplo, que contaram pra gente e já saber lidar com os problemas. Bom, nossos convidados, Marcos e Laura, amigos nossos. Laura é professora da UFCG de Letras. Marcos é analista de sistemas da Accenture. E eles são dois amantes por viagem, que eles vivem atrás de desculpas ou qualquer justificativa para poder arrumar um jeitinho de viajar, né? Pelo jeito, tem bastante desculpa, né? Porque são campeões de desculpa, porque a lista tem que colar aqui a lista porque não tem condições. Ó. Portugal, Itália, Holanda, Alemanha, França, Espanha, Bélgica, Argentina, Uruguai, Chile, Peru, Bolívia, Áustria, República Tcheca, Hungria, Eslováquia, Croácia, Paraguai e o Brasil. E o Brasil. Não, eles têm o leste europeu que a gente quer ir um dia. A minha última desculpa foi o seguinte, Marcos, sobraram uns euros ali, tá na gaveta, a gente não deveria viajar para gastar. Olha aí. Se tivesse guardado, tava rico agora. Vai que Agora, aí perde o dinheiro todo. antes da gente começar, só uma dúvida. Quantas férias vocês têm por ano? Só uma, por incrível que pareça. Olha, professora é diferente. Renata sabe o que é isso. Professor tem mais. Pois é. Mas, Pelo menos a vida de professor, né, gente? piada famosa lá na minha empresa, que é Marcos, você tira férias demais. Eu falei, não, eu otimizo minhas férias. Pois é. Não, verdade. Mas todo bom planejamento você consegue fazer valer, né, as férias bem, né? Viagem Otimizar rápida bem. em feriado, né? E dividir para não pegar as férias inteiras. Não sei. Tem que fazer alguma mágica, né? Enfim, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Eu sei que vocês têm um monte de perrengues aí para contar. Prazer enorme Quem não tem, fazer parte de vocês. Já agradeço desde o começo fazer parte desse projeto e vamos bater um papo agora legal sobre as coisas que a gente passou. E vocês podem também ficar trocando figurinhas com a gente do tipo, eu também passei por esse perrengue. Porque tem alguns perrengues que são clássicos, né? Então, pois é. passa. Já estamos aqui com o nosso Sim. vinho à mão. Aí, não, afinal, a ideia é essa, né? É um bate-papo. Então, Exatamente. por que não aproveitar para tomar uma, né? Podia ser na sua sala, na nossa sala. A gente tá fazendo virtual por causa da pandemia. Então, Justamente. Exatamente. Então, vamos lá. Por onde começamos? vamos lá. Gosto de vocês por viagem. Desde que se casaram, lá na lua de mel, desde a infância, um puxou o outro. Meio que momentos diferentes com relação à viagem. Pelo menos meu pessoal, é que eu tive a oportunidade de viajar com 12 anos de idade para a Europa. Eu tive um tio-avô que morou na Europa, que teve que sair do Brasil por causa de uma questão política, na época da ditadura, e ele foi passar um tempo na Europa e morou durante 40 anos em Paris. Então, sempre tive essa relação com o tio que mora fora, que vem passar Natal, que traz presente legal, que, tipo, isso há muito tempo atrás não tinha internet pra gente saber que tudo existia lá, existia aqui, não tinha, né? Então, era sempre a novidade que ele trazia pra gente. Então, eu sempre tive essa relação com a Europa. E com 12 anos de idade, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio de criança. Então, minha primeira viagem internacional foi para Paris. E eu passei um mês lá.
E depois eu passei mais um tempo com esse meu tio, quando eu consegui conhecer a Bélgica, a Alemanha, a Holanda, isso com 12 anos de idade. Então, sempre tive essa, na minha cabeça, eu sempre tive isso, assim, muito aguçado, de conhecer o povo. Já eu não. Porém, eu só vim viajar depois, acho que dos 34 anos, porque surgiu um congresso de língua portuguesa na Itália. E aí eu disse, ora, um congresso de língua portuguesa na Itália, eu vou mandar um artigo. Vai que dá certo. E aí o artigo foi aceito pelo Congresso e a gente passou 30 dias na Europa por causa desse trabalho que eu fiz. Que triste, que triste. Do nível de desculpa que é, né? Que a gente procura. Então, pode apresentar o Congresso, vou usar 30 dias. Eu só comecei a viajar faz muito pouco tempo comparado com o Marcos, né? Mas aí também, assim, me apaixonei perdidamente, que eu acho que é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Que começam a viajar, que entendem viagem como uma questão de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, não é? É um investimento. Então, não é só uma distração, mas é um conjunto de coisas que faz com que você também se torne um ser humano melhor. Aí você procura todas as desculpas para justificar isso. Não, eu lembro essa questão de que você falou, Marcos, de viajar. A gente, sei lá, muitos anos atrás, conversando, eu lembro que tu falou que uma vez tu viajou com teu pai, acho que para Santiago, e tipo, ele foi pro congresso e tu ficou rodando sozinho, com tua mochila nas costas e foi. Ter desculpa, né? Meu pai trabalhava para uma empresa que foi prestar serviço no Chile, em Santiago. E aí minha antena fez, opa, hospedagem já tenho. Vamos lá. Ele ia passar uma semana lá trabalhando. Aí eu, velho, vamos negociar. Se eu der a passagem, eu fico contigo no hotel, como é que a gente faz? Bora, gente. O hotel é uma coisa no quarto. Aí acabou que eu ganhei a passagem, no final das contas, dei essa cantada, mas ainda ganhei a passagem. E passei lá, ele trabalhando. A gente tomava café junto e jantava junto, porque ele estava o dia todo trabalhando e eu mochilando sozinho, enfim, conhecendo Santiago. A gente passou um final de semana lá, então eu consegui ainda viajar com ele para Vinha del Mar, Valparaíso, aquelas coisas mais perto de Santiago. Mas foi bem nesse negócio de desculpa mesmo. Apareceu a oportunidade, eu fiz, opa, eu acho que dá para ir. Agora. Teve algum já... Desde essa época começou já a ter alguma coisinha que tu se lembra de algum perrengue? Não, já né? Começou perrengue daí ou não? Teve um perrengue, engraçado, teve. Eu passei lá um feriado que teve a morte de um estudante durante a ditadura de Pinochet. Então, isso aconteceu durante a ditadura e teve um dia lá específico. Eu não sabia disso, obviamente. Na verdade, quando eu fui, eu percebi que estava o metrô fechado, as coisas na rua com manifestações. Eu achei aquilo tudo estranho, né? Aí, no final das contas, foi exatamente isso. Os estudantes, até hoje, nesse dia que ele foi morto pelos policiais, eles fazem protesto, a polícia vai para a rua, eles fecham a questão de metrô para não poder ter atentado, não ter bomba, não picharem, porque eles fazem... É muito forte o movimento estudantil lá. E, tipo, engraçado, eu nem tava pensando nisso quando tu falasse agora, no Chile teve o perrengue. Chegou. Fotos de... É engraçado que a gente tem a história do Chile também, né? Exatamente em Santiago, a gente inventou de ir um dia e a gente andando e vendo tudo fechado e não tinha nada, não tinha ponto turístico. Eleição. Como é que você vai saber que tá tendo eleição? Você procura data, às vezes feriados de lá, mas eleição. Aí foi bem, assim, atrapalhou nossos planos daquele dia. Um dia perdido, né? Um dia perdido, Feriado, um dia perdido. Agora eu tô aliviado, porque eu achei que a zica da vida de Marcos era eu. Feriado de mim, então, ufa. Não, gente, não tem condições, não. Foto de policiais prendendo estudante, batendo, inclusive. É tanto que eu estava filmando e um rapaz falou, olha, se eu fosse você, eu não filmava. Então tem toda essa coisa aí em Santiago. Legal. Atenção. Susto, né?
Vocês fazem, você falou, botei a mochila nas costas, estilo mochileiro, mas vocês não fazem viagem sempre estilo mochileiro. Não, não. Vocês fazem. Porque foi a mesma coisa que eu tava dizendo nas outras lives também. Eu sempre gosto de dizer isso. Eu não faço estilo mochileiro, porque eu, no final da noite, eu tenho que ter uma cama confortável, um ar-condicionado e um chuveiro quente. Posso bater perna o dia todo. Eu quero bater perna. Quer falar um pouco do nosso estilo? Não, assim, o nosso estilo nem é mochileiro, porque, por exemplo, Marcos é uma pessoa que gosta de todas as passagens, todas as hospedagens, inclusive os voos internos comprados. Trem, tudo, né? Então, por exemplo, para essa viagem dos 30 dias, ele comprou tudo, organizou tudo. Voos daqui para lá, voos internos, hospedagens. Então, uma pessoa extremamente organizada é quem organiza a viagem. Eu só pego a mala e vou, certo? Mas só faz a parte difícil de aproveitar, né? Não combina muito com o jeito dele, assim, de ter uma segurança, de saber que tem um lugar para dormir à noite, etc. Sabe? Então, assim, a gente não estabelece esse estilo mochileiro porque a gente não gosta de imprevistos, né? O quanto mais a gente puder minimizar esses imprevistos, melhor, porque a própria viagem já traz surpresas, né? Que a gente não contava. Então, a gente minimiza os imprevistos, mas também a gente não tem grana para poder estabelecer uma viagem de luxo, como muita gente faz. E também a gente não curte hotel. A gente só vai para o hotel para dormir. Então, a gente não investe no hotel, sendo que a gente poderia investir em outra coisa da viagem, né? Então, justo. Eu costumo dizer que eu viajo 2 vezes. Eu viajo planejando e viajo durante a viagem. Então, quando começa, tipo, geralmente a gente compra passagem de uma viagem dessa mais longa, 3 meses atrás, 4 meses atrás. Então, quando a gente compra a passagem, é que, tipo, na minha cabeça começa um quebra-cabeça de montar todo... Onde é que a gente vai estar tal dia, qual o transporte de uma cidade para outra, qual a hospedagem. Então, eu, tipo, viajo 2 vezes, na verdade. Eu procuro o melhor Airbnb, o apartamento mais próximo dos pontos turísticos, onde a gente vai diminuir para pegar transporte público, por exemplo, onde a gente consiga fazer muita coisa a pé. Então, eu viajo com uma pasta que tem todos os check-ins e todos os vouchers da sequência. Tanto com relação a passagem, hospedagem... Renata que faz isso, né, Renata? Renata é um cara que faz isso. Até porque se meu celular acabar a bateria, eu tenho tudo offline para conseguir fazer check-in em qualquer canto. Então, eu sou relação a isso. Não sou organizado em outras coisas, mas para viagem eu sou bem organizado. Não, assim, nós dois somos organizados. Ele também é. E ele planeja tudo. Mas essa questão da pasta é porque eu penso muito na imigração. Principalmente quando a gente foi para a imigração dos Estados Unidos, que é mais crítica, que você fica mais tenso. A gente viajou, na viagem especificamente dos Estados Unidos, fomos nós dois, minhas 2 irmãs e o irmão dele. Fomos em 5, mas a gente se sentia mesmo, meio que os pais deles. É porque os meninos eram muito novos também, né? Júlia estava atingindo a maioridade, exatamente 18 anos para viajar. Então, eu fiz uma pasta para cada um. Eu imprimi, duplicado, né? Para cada um ter a sua pastinha. Eu digo, se na hora separarem a gente na imigração, que a gente vai tentar passar junto, mas se separarem, eu quero cada um com suas comprovações. Sim, claro. E lembrando que nessa viagem, inclusive... Ter perrengue. Vocês já tiveram perrengue em imigração? Tivemos. Imigração. Vocês podem contar de vocês. Conta de vocês primeiro, depois a gente conta da gente. Bom, basicamente, nenhuma das minhas digitais foi lida, certo? Sério? Dedão, indicador, nada. Outra mão, troca. Aí o cara, não, ok, aguarda 1 minuto. Aí chamou outro cara lá, outro agente, o cara veio, me chamou pra salinha. Ele foi-se embora, sumiu. E fui levado só. Foi. E Renata ficou com o zoião, né? Desesperada, porque você termina a sua imigração, eu e as meninas, e Yuri, e ok, vocês podem ir embora. Eu digo, não, mas meu esposo foi levado e não voltou. Não, mas você não pode esperar aqui. Pode ir. Eu digo, e agora? Se eu não vejo mais, como é que eu sei se ele passou, voltou, como é que vai ficar? E ele foi levado pra salinha, o meliante. E aí, beleza, chegou. Estou eu lá sentado na salinha, né?
cruzado os braços. Aí aquela cena na sua cabeça, né? Eu não posso parecer nervoso. Porque se eu parecer nervoso, o cara vai desconfiar de mim. Isso. Só que você fica naquela, né? Tipo, se eu tiver desleixado demais também. Pois é. E lá eles não falam assim, bonzinhos, né? Não. Eles falam inglês rápido, não vai falar devagar para você tentar entender e, né? Então, Pois é, o cara passou. You speak English? Aí eu, sorry. Do you speak English? Eu falava até agora, mas desaprendi total. mas deu certo, deu certo. Enfim, perguntou tudo, para onde eu ia, quanto eu tinha em dinheiro, quantos dias eu ia dias. ficar lá, eu tava com quem, onde ia ficar, tudo. Aí depois ficou naquela cara crachá, né, olhando pro meu passaporte, leva pra mim e tal, aí carimbou, me entregou e não disse nada. Não disse nada. Aí eu peguei, perguntei se eu podia ir, né? Aí disse, pode. Aí eu fui andando assim meio de lado, meio ensinando. E foi. Aí fui e deu certo, graças a Deus. Ufa. O da gente E aí? no Peru. Foi no Peru, a gente tinha acabado de chegar, aí Marcos tinha pego uma mala emprestada de alguém, né? E aí, quando a gente chegou, só que a gente não se lembrou dessa história de Marcos ter pego uma mala emprestada, mas era de uma pessoa que viajava muito. Ela tinha acabado de chegar de viagem, e aí a gente tem esse negócio de ficar, casalzinho que fica fazendo careta na fila, um pro outro, mandando beijo, piscando o olho, não sei o quê. Eu acho que os caras da imigração pensavam que era alguma comunicação. Código. Alguma coisa que a gente estava se comunicando. Aí colocou o Marcos para poder ir lá, abrir a mala, passar aquele paninho, aquele lencinho umedecido que detecta drogas. Aí Marcos tocou que a mala não era dele, que alguém poderia, por acaso, ter colocado uma droga nessa última viagem dessa pessoa. Enfim, passa um filme na sua cabeça de possibilidades. Aí Marcos começou a suar e a gente querendo parecer natural. Sabe aqueles programas da Discovery, né, que você assiste dos aeroportos? Olha, isso aqui é um paninho que se ele ficar azul, comprova que você tá com drogas, enfim. Eu fiz, pronto, se ficar azul, eu vou direto pro presídio, né? Não vou pra... E o mais engraçado foi que o guarda perguntou pra mim, na verdade a gente tava, isso foi em Cusco, a gente fez um voo pra voltar pra Lima, pra voltar de vez pro Brasil. Então a gente ia passar só mais um dia em Cusco. Aí ele fez, vocês vão passar quanto tempo aqui? Eu falei, um dia. Eu tava com a mala de viagem, né? Ele deve ter sido também isso. Como assim, um dia? Esse cara tá com essa mala aqui, enfim, vai pra salinha. Ele foi pra uma salinha reservada. Teve todo esse cenário de passar esse pano, não sei o quê, abrir bolsa, enfim. Mas parecia aqueles programas da Discovery com relação a ver as malas. Pois é, você acha que você vai preso na hora, né? Na hora, certeza. A pessoa pode estar certa como for, né? Mas sabe que vai ser preso. E sua cabeça fica mil, né? E aí, será que tem alguma coisa? Enfim, eu tinha pego a mala emprestada realmente, a mala não era minha. Eu fiz, e agora? Mas, enfim, tá tudo bem por dentro. Ferrado. Vidão, André perguntou aqui, botou nos comentários, perguntou se entrou onde, não sei se foi da história que eu tava contando, Na imigração do mas... por onde? Foi Orlando ou foi... Então, o nosso foi pro Orlando, né? A gente entrou em Orlando. Deve ter sido essa pergunta. O que... deve ter sido isso. O que até foi bom porque, assim, imigração em Orlando é tranquila, né? Talvez se fosse em algum outro lugar, tivesse sido um bronco um pouquinho maior. Dizem que quando é tipo Washington, Nova York, é um pouquinho mais complicado. Orlando, como é uma coisa mais turística, aí você chega lá, Mink, aí o pessoal é mais tranquilão, né? É verdade. Então, acho que uma dica com relação a isso é você ser natural, você não ficar com essa brincadeira que eu fiz com Laura, talvez. Não tem como. Não, mas não ficar de brincadeira. Não ficar de brincadeira. Essa é uma dica interessante. Tinha uma placa escrito, não ligue o celular. O irmão dele ligou o celular. Meu filho veio um policial pra cima da gente, assim. Eu vi a hora, ele dá na gente. Botar a gente de volta. Depois tudo isso, vamos mandar a gente de volta. Não fique de brincadeira, exatamente. Tá vendo ficar aqui de mandar beijinho pra ninguém, não é a fila, não. E eu também, acho que em Madrid, quando eu fui entrar em Madrid, eu tava com óculos escuros. E a gente sempre fica nervoso na imigração, não sei porquê, né?
E aí eu cheguei com os óculos escuros e continuei, né? Aí ele falou lá, de um jeito que eu consegui entender que era para tirar os óculos. Eu, opa, ok, tudo bem. Pouca sem graça. Mas levei um carão por isso, porque tava de óculos. Não é engraçado, show de imigração, a gente sempre fica nervoso. Renata passa uma semana me dando sermão. Faça a barba, corta o cabelo, vá arrumado, não sei o quê. Aí eu entro, pareço um executivo, né? Exatamente. Tem que ir arrumado, porque a desconfiança é menor. Infelizmente, é menor. Ainda mais que você já tem a sua cara. Quando a gente voltou da viagem de lua de mel, que ele tava barbudo, com uma touca na cabeça, ele parecia um traficante. É porque a gente tava voltando, mas se fosse pra ir, a gente não tinha entrado, não. Teve um outro episódio também, a gente tava chegando na Argentina. E aí, Marcos, a língua estrangeira dele é o inglês. Então, assim, quem tem o inglês como língua estrangeira não raciocina, dificilmente raciocina no espanhol, por exemplo, né? E aí, quando a gente chegou na imigração, que eu entendi, né, mais ou menos, que a pessoa estava perguntando qual era o nosso destino lá no espanhol, Marcos travou, gaguejou, não saía nada. Travou. Ela estava perguntando o endereço de onde a gente ia ficar. E eu não sabia conseguir dizer nada. Nada. Simplesmente não sei. Travei. Lá para poder dizer onde era mais ou menos, que era no centro, que a gente ia ficar no centro, do jeito que eu entendi. Mas por causa dessa questão da língua também, né? Quando você aprende uma língua, o inglês como língua estrangeira, você trava nas outras línguas. Não, só teve outro fato também, que a gente estava na Alemanha, que eu estava com um perfume que tinha mais do que 100 ml dentro na minha bolsa de mão. Que aí, enfim, era uma viagem internacional também, que eu estava saindo da Alemanha, o guarda foi super rígido. Na verdade, minha mochila foi pro canto, onde ele deveria ser revistado, né? Todas vão direto. Aí, quando acontece alguma coisa diferente, trava e ela vai para um canto e você vai para uma fila diferente. Aí eu cheguei lá, um policial alemão, super rígido. Com inglêsão bem... Resumindo, abriu, apontou, quando eu levantei era um perfume. O perfume era mais de 100 ml, porém não tinha 100 ml no perfume, porque ele era um de 100 ml, mas estava com medo. Não adianta, né? Obviamente. Enfim, eu tentei argumentar. Ele só fez falar 2 vezes a frase: não traga mais isso, não faça mais isso. Tá bom. Mas foi de leve, perrengue de leve. Perrenguinho. Tranquilo. Deu pra suar, não. Minha irmã que ia com os negócios grandes, aí sacudia e dizia, não, mas só tem pouquinho. Gente, como é que ele vai saber quanto é que tem de 100 ml? Agora, o pessoal olha pra gente e quando sabe que é brasileiro, acha que você fala espanhol. Isso é a maior raiva de Vitor, porque a gente chega nos cantos, ele pergunta as coisas em inglês, aí o cara pergunta de onde vocês são. A gente diz Brasil, os caras começam a falar espanhol com a gente. Ele fica, mas ele fica. Eu falei inglês, por que ele não me responde em inglês? Eu não tô entendendo nada do que ele tá falando. Mas quando você vai para um lugar de língua espanhola, beleza, você já vai chaveando, né? Isso. Pra empurrar um portunhol de qualquer jeito. Vamos começar com os perrengues. Esses foram os leves, né, gente? Aí vamos começar agora com os mais complicados. Pesados. Esse que eu vou falar ainda é um pouco leve. Nessa viagem, que nós fomos, a primeira viagem da Europa, né, a minha pelo menos, de 30 dias, a gente foi recebida por uma conhecida de Marcos, uma amiga da família, uma grande amiga da família. Ela nos recepcionou e ela é, assim, uma diplomata, sabe, natural. Ela é uma diva. A mulher culta, já morou em vários países e tem objetos de vários países do mundo. Ela é diplomata de verdade. Ela é diplomata, de verdade. E aí, ela confiou um guia pra gente, né? Um guia físico, um livreto mesmo. E disse, olha, vocês vão andar por Lisboa, então vocês vão precisar desse guia. Fiz ok. E a gente foi para a Torre de Belém, tira foto, se empolga, etc. E nesse vai e vem de fotografia, eis que eu deixei o guia em algum lugar. Eu perdi o guia da mulher. E aí eu falei, meu Deus, é o guia dela, a mulher é culta e a mulher, meu Deus, vai fazer falta esse guia para a mulher. Enfim, subi e desci aquela Torre de Belém 1000 vezes.
E não conseguia ir de bota, de roupa de inverno, e suando e procurando guia. Não achei. Para piorar a história, eu vi um guia parecido numa bolsa transparente de um turista alto, branco. Aí eu disse, é o meu guia. Com certeza! Porque aquele rapaz sorrateiro pegou o meu guia. Quando eu cheguei, Marcos veio junto para poder tentar se comunicar, né? Ele falava inglês, o cara só falava francês. E eu meio que acusei o cara de ter roubado o guia. E o cara, sem entender nada, ele tinha um intérprete do lado, gente. O cara era tão rico que ele tinha um intérprete. Ia roubar um guia. Esse rapaz não ia roubar um guia. Não ia roubar um guia. E o cara era francês, e o pessoal falando francês, a gente em inglês tentando se comunicar e não conseguia. Enfim, até que chegou um ponto, porque o meu desespero era grande, mas chegou nessa hora que eu dei um estalo assim, eu fiz, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Eu tô num país estrangeiro, acusando uma pessoa que eu não conheço de furto. O cara ricaço, aí eu fiquei pedindo desculpa, a gente ficou todo constrangido depois, saiu pedindo desculpa. Até hoje eu peço desculpa esse rapaz. Meu Deus. O primeiro perrengue foi esse, em Lisboa. E logo no começo da... E a dona do guia? Não achamos. Não, perdemos. Na verdade, perdeu. Compramos outro para tentar colocar no lugar. E quando chegou em casa, ela disse, gente, não preciso não desse guia. Ai, meu Deus. Nessa hora, eu tenho certeza que agora tem um francês fazendo uma live dizendo, roubei um guia dos brasileiros. Ai, meu Deus do céu. Não, eu lembro de alguma coisa. Vocês já perderam alguma coisa? Vocês já perderam alguma coisa em viagem? Não, as minhas irmãs já perderam máquina fotográfica na Disney, só que a gente percebeu, botou na bolsa escondido, da minha, e continuamos o passeio. Entendi. Meia hora, 40 minutos depois, elas perceberam, não me lembro se foi Bruno ou Júlia, foi Bruna, né? Voltou desesperada para onde tinha esquecido, rodou, não sei o que, aquele desespero, aí depois que se desesperou, tô bem muito, ela disse, tá comigo. Ficou puta comigo, mas eu digo... Aprendeu a lição. É? Perdeu um casaco. Ah, sim, mas aí foi... A gente foi tomar um em Amsterdã. Achou uma promoção boa. Tomou todas, esqueceu o frio. Voltou para casa sem casaco, ficou na bolsa. E no outro dia a gente pegava o voo cedinho para continuar a viagem. Perdeu o casaco. Perdeu mesmo. Bom, já sabemos que não podemos deixar nada nas mãos de Laura, né? Porque... Com certeza não. Gente, não, essa gente tem que contar. Tá aí nos comentários. Se a minha mãe, eu perdi o dinheiro no próprio corpo. Ela botou... Não, deixa eu explicar. De manhã, a gente ia sair de Leicester pra Londres. Já ou era Liverpool? Pra Londres. E tava arrumando as malas. Daqui a pouco é um tumulto dentro do quarto da minha mãe. E haja minha mãe chorar. Chorava. Ela tinha perdido coisa assim de 1.000 euros. Nossa. Era 1.000 libras, não sei. Era uma coisa assim, sabe? Muito. O dinheiro dela todo. Era o dinheiro da viagem. Simplesmente, eu já rodei todas as malas. Ela desfez a mala dela de painha da minha irmã. Queria desfazer a minha porque tinha perdido esse dinheiro. Simplesmente, depois de horas procurando, a gente atrasou a ida porque a gente tava de carro, ainda bem, a gente não perdeu o voo. A gente tava de carro, a gente ia de carro de Leicester para Londres. Ela começou a rir do nada. Estava na doleira no próprio corpo dela. E ela tinha esquecido que tinha colocado na doleira. Minha gente, eu não sei não. É só minha mãe fazer essa coisa. Mas vamos, continue. Vamos continuar. Eu sou muito organizado. Na verdade, eu nunca perdi, assim, que eu sou muito noiado em relação a isso. Mas é o próximo perrengue. Eu fui assaltado na Alemanha. Tipo, mão armada. Não, é isso.
Se alguém estiver assistindo a live e for de direito, vai ter que me dizer se foi furto ou se foi assalto. Eu vou até contar agora como é que foi. A gente estava em Bremen, fui visitar um amigo meu lá numa dessas viagens dessa que a gente estava, e aí estava tendo a festa como se fosse a padroeira da cidade. Obviamente não é a padroeira, mas como se fosse a festa da cidade. A gente chegou exatamente nesse final de semana. E aí a gente deixou as coisas no hotel, enfim, deixou as coisas no apartamento lá, e estava voltando, indo em direção, imagine como se fosse indo para um parque do povo. Assim, uma festa aberta, com barracas, comidas típicas, bebidas, um parque de diversão. E aí tava nós 4. Eu, Laura, ele, a namorada da época, e a gente caminhando pela calçada, chegando na festa, e já começou a ter algumas pessoas ao redor, como se fosse caminhando para chegar também. E nesse momento, uma pessoa não me aborda, mas começa a dançar e brincar comigo, como se estivesse bêbado. Enfim, como se estivesse dançando, bate em mim, pisa no meu pé. Enfim, e chega um amigo dizendo, não, ele tá bêbado. E tira ele. Nesse momento, a namorada dele, que é de lá, fez, eu acho que você foi assaltado. Eu acho que você foi roubado. Aí eu fiquei tão indignado, eu falei, claro que não. Botei a mão no meu bolso. Cadê meu celular? Somente ele levou meu celular nesses milésimos de segundo, que ele esbarrou em mim, pisou no meu pé, levou meu celular. E tava no meu bolso, na calça, enfim, não era uma coisa fácil de pegar. Foi um negócio bem de habilidade mesmo. O famoso mão leve, né? Exatamente. Enfim, aí eu botei a mão no bolso, realmente não tá comigo, porra, não acredito. A gente caminhou um pouco mais na frente, ficou parado na esquina. E a namorada desse meu amigo é alemã, ex-namorada, na verdade, ficou indignada, na verdade, né? Ficou putaça, enfim, como é que pode isso? Minha preocupação, na verdade, era todos os check-ins, fotos, a gente tava no meio da viagem, tava com as fotos da viagem, enfim, tava com tudo lá, todos os meus e-mails de confirmação de tudo. Aí a gente ficou na esquina, olhando para onde tinha acontecido, daqui a pouco a gente viu o rapaz lá, o cara que tinha me abordado, né? Aí o meu amigo começou a olhar fixamente para ele, a namorada dele, toma ligar para a polícia. Vamos ligar para a polícia e, enfim, vamos ver o que acontece. Aí aqui, falando com a polícia, a gente encarando ele, e ele percebendo que a gente estava olhando ele, e ela meio que, tipo, se armou, como se fosse assim, falando e apontando para ele, assim, dando as características dele. Nesse momento, ele se aproxima da gente, entrega o celular e faz, eu acho que você deixou cair. E me dá o celular na minha mão. Então, da mãe. Quero o celular de Marcos. Mas ele devolveu o celular. Era um celular ruim, tava Caramba! um Xiaomi na época, enfim, um bom tempo atrás, nem fazia sucesso o Xiaomi. Mas ele passou, tipo, eu fui assaltado na Alemanha, um negócio muito absurdo. Como é que você é assaltado? Não, talvez furtado, né? Furto. Ele abortou, mas não teve arma, enfim. Mas aí foi um... Como é que você saiu do Brasil para ser assaltado na Alemanha? Como é que você ia para a Europa e assaltado na Europa? Como assim? O pai roubaram a carteira dele em Portugal. Também na mão leve. Foi? Só que pai é o tipo de pessoa que não sei por que cargas d'água, ele viaja com todos os cartões, com documentos, com não sei o quê. Acaba em Portugal com cartão daqui, não conhecia de nada, cartão de crédito, nem internacional era. Enfim, aí liga para mim, para eu ir atrás de cancelar no banco, cancelar cartão, não sei o quê. A sorte que não estava com muito dinheiro. Sim. Porque tinha deixado boa parte do dinheiro na mala, né? Mas também saiu para ser assaltado, nunca foi assaltado aqui, foi assaltado em Portugal. Portugal. Exatamente. Enfim. É até estranho, né? Mas eu fui assaltado na Alemanha. Esse meu amigo que trabalha comigo até hoje. A gente estava numa associação com relação a como evitar um perrengue desse, né? Talvez doleira dentro da roupa, enfim. Mas é uma situação bem inusitada mesmo, assim. Nesses momentos... Tirar dinheiro de dentro de doleira a todo momento, eu acho muito ruim. Então, doleira, eu acho que é mais quando você vai fazer um translado mais comprido, em que você vai ter que se preocupar com outras coisas, com mala, com mochila. Mas quando você está andando na cidade, é muito ruim ficar com doleira o tempo todo, né? Você tira foto, você está com todas as confirmações, enfim. Se lá na doleira, é bem difícil você fazer isso, mas é bem complicado. É verdade, é verdade. Anda com a pochete. Uma pochete.
Não, 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 não. E vamos lá. Transporte, meio de transporte. Vocês usam muito metrô. Sim. Perrengues com meio de transporte. Vocês já pegaram carro também? Vocês pegam mais metrô, só carro? Vocês já alocaram carro também? A gente alugou carro em Montevidéu, no Uruguai. Montevidéu para ir para Vinha del Mar. Não, dá para ir para Ponta del Este. Ponta del Este, troquei as bolas. Para Ponta Vinha del Mar, né? Para Ponta del Este. Bom, geralmente a gente anda de metrô por causa do custo. É muito mais barato. A não ser quando nós vamos em 4, que aí dá para pegar um Uber ou táxi e dividir para 4 pessoas e fica mais barato do que o metrô. Certo? Então, assim, quando nós vamos em 4, aí a gente anda de táxi, de Uber e sai mais barato do que o metrô. Mas se não, a gente usa mais metrô e raramente a gente aluga carro. Nesse caso, a gente alugou porque a gente ia de uma cidade a outra. Mas aí a dica que a gente dá é com relação a esses aplicativos, né, de mapas e de transporte. O Movit, por exemplo, a gente tem sempre no celular, porque ele dá a opção de você se deslocar a pé, como é que seria o deslocamento a pé, de carro, de metrô, que hora chega o próximo ônibus, né? Exatamente. Então a gente sabe que na Europa, principalmente, tem a questão exata, né? Aparece no letreiro, daqui a 10 segundos vai aparecer um ônibus ou um metrô. Então, assim, usa muito esses aplicativos. E como a gente não tem muito problema de andar de coletivo, né? De ônibus, a gente usa mais porque é mais barato e também, assim, geralmente a qualidade desse serviço, né, de transporte público na Europa é de excelência. Então, não tem por que a gente ficar o tempo todo pegando táxi ou Uber. Mas, assim, a gente prefere isso, mas sempre a gente prefere caminhar. Se a gente sim. tiver uma distância, é para fazer caminhando, a gente vai fazer caminhando. Então, é melhor. Mas metrô em cidades muito grandes, assim, é muito melhor mesmo. O trânsito já está muito complicado em cidades como Paris ou como Londres. Tem que pegar metrô e o metrô deles são excelentes, né? Cobre tudo, então vale muito a pena. Agora, é meio perrenguezinho pegar metrô em alguns horários, quando você tá com muita gente. A gente já teve problema de estar andando em 11 pessoas, e aí a gente olhava e dizia, tem que todo mundo entrar nesse vagão, porque a gente tá guiando as outras 9. Então, era meu pai empurrando o pai dele. Vai, 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 com medo de ficar. Não, essa foi engraçada. Porque a gente foi de metrô e iria voltar de metrô. Aí a gente não calculou muito bem que iríamos ficar todo mundo transtornado no Oktoberfest. E aí Micaela, muito esperta, fez: opa, eu tenho que parar de beber, porque essa galera, né, tá descendo ladeira abaixo e alguém tem que cuidar desse povo. Aí a salvação da gente foi Micaela, que ficou conduzindo a gente, porque esse aqui, Igor, não se lembra da volta. Pra quê? Oktoberfest. Esse não era o objetivo, né? É que ele ficava dizendo bem assim, no metrô, no trajeto, ou então a gente tinha acabado de sair da boca do metrô e estava andando nas ruas, aí ele dizia: vou fazer xixi. Eu fiz: nas ruas da Alemanha você não vai, porque eu vou amarrar isso aí, mas você não vai fazer xixi nas ruas da Alemanha. Eu não te conheço! Mas de transporte público a gente tem um perrengue também. Quer contar o de Paris, da bolsa? Sim, conta você. A gente tava em Paris, eu, Painho, Maninha e Laura. Éramos 4. E Paris é aquele negócio, né? O povo cochicha, não fala alto, enfim, o povo é chato pra caramba. Enfim. E a gente, brasileiro, de férias, curtindo todas, cada coisa é uma risada, enfim, cada coisa é uma piada. E a gente já percebe o povo olhando assim pra gente meio atravessado, né? O povo tá trabalhando e a gente de férias. Enfim, beleza. Isso é só o contexto. A gente para numa estação e tava cheio, tava bem apertado, porque era um horário, enfim, de saída de trabalho. E uma mulher passa por minha mãe, empurra uma sacola debaixo das pernas dela e fala alguma coisa em francês, blá, 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 blá.
Na verdade. E ríspida, e saiu. Aí a gente ficou aquela situação, o que foi isso? Não entendi. Meu pai tentou traduzir de uma forma que a gente também não conseguiu entender na hora, só que parou na próxima estação, abre, o pessoal sai e o metrô fica fechado. Assim, fechado não, parado. O metrô tá parado. Aí eu falei, rapaz, tá demorando, velho. Tipo, não é assim, para e já devia ter seguido. Daqui a pouco vem um policial e entra no vagão da gente. Eita. Aí, não policial não, na verdade. É como se fossem aqueles fiscais do metrô, né? E vai Metrô. perto da gente e bota a mão nessa sacola, levanta a sacola e pergunta de quem é. E resumindo, essa sacola tinha sido esquecida. E aí, por questão de atentado, talvez, a mulher deve ter falado pro pessoal, olha, tem uma sacola lá esquecida. A mulher deve ter achado que era da gente, mas não era da gente, é tanto que ela empurrou pro lado da gente. E não era nossa, enfim, era uma sacola. E aí parou tudo, o metrô parou tudo por causa dessa sacola. O cara veio, perguntou se era de alguém, chegou perto, viu, no final das contas era um casaco. Mas não teve nada com relação assim, a parar tudo, não. Ele pegou, levou para talvez achados e perdidos e seguiu a viagem. Mas teve esse perrenguezinho aí também. Não, eu lembrei agora de uma história, não lembro quem contou, que uma história de bolsa assim também, num museu, acho que no Louvre, que deixou a mochila, né, assim no cantinho e foi fotografar alguma coisa. Aí daqui a pouco ele ribuliça, aquele negócio, o cara olhou, o povo em cima da mochila dele, não, peraí, minha mochila, não, vocês tiraram ele de perto e o cara sem saber falar. Uma agonia, porque o cara botou lá assim de lado pra fotografar uma coisa e deixou uma mala, tem uma bolsa aqui suspeita, né? Alguns lugares públicos, eles têm câmeras que eles detectam objetos que são deixados, né? Tem toda uma inteligência aí artificial que identifica algo que é deixado e eles têm toda essa atenção. E passa muito tempo. Então, né? Exatamente. Nossa, a gente nunca teve muito perrengue assim de metrô, fora esses de empurra-empurra, né? O nosso perrengue é mais de carro mesmo, né? Assim, não tem pra que locar carro na Inglaterra pra dirigir na mão trocada, minha gente. Aí deve ser absurdo, deve ser absurdo. Não, deixa eu contar o melhor. Ó, quem conhece Vitor sabe que ele é assim, né? Pronto. É verdade. A gente foi locar o carro e aí ele disse, vou locar com câmbio manual que é mais barato. Eu disse, Vitor, você já não sabe dirigir na outra mão, você vai locar com câmbio manual? Vou. E locou. Nossa sorte, e aí gastamos nossa sorte toda aí, né? Chegamos lá, não tinha carro manual. No que não tem, eles são obrigados a te dar algo melhor. Mas foi nossa sorte. Porque assim, ele dirigia na mão contrária. Você não tem a dimensão da referência da distância. Com certeza. Eu ficava do banco do passageiro me encolhendo. Você tá tirando fino, você tá tirando fino. Ele pegou contramão. Foi um caos, foi um caos. Para completar o caos, quando a gente tirou de Leicester para Londres, o GPS desligou e a gente teve que ir seguindo placa na estrada. Esse foi o nosso perrengue de carro. E na volta de Liverpool, a gente fez bate e volta para Liverpool. De a carro gente fez também. bate e volta para Liverpool também. Na volta tinha um engarrafamento desgraçado. Foi. Aí, pô, sou motorista, eu vou pegar aqui um desvio. Um desvio que o GPS viu no GPS, vamos pegar um desvio. Foi pior. Quatro... Foi que a gente andou mesmo. Foi 2 horas de ida, 4 horas de volta. Mas assim, eu aconselho assim, não, a gente pega, loca carro nos Estados Unidos. Mas vale a pena, vale a pena. Não, Orlando... A experiência Não, é bom não. Luísa nasceu surtada assim por causa disso, que eu tava grávida dela. A adrenalina todinha em cima da bichinha. Consegui alugar carro, que a gente alugou lá no Uruguai, pra viajar. Aí tem um perrengue também, bem famoso. Esse aí foi mais dos famosozinhos. Laura vai contar. Bom, quando a gente chegou em Montevidéu, a gente pegou um apartamento com uma localização incrível, numa praça, enfim, era uma praça histórica e era super fácil da gente se locomover para qualquer lugar, né? E transporte público, estacionamento, ok. Aí a gente disse, não, vamos alugar um carro, estamos em 4 pessoas, a gente aluga o carro.
e vamos passear. Ok. Quando a gente estava indo para Punta del Este, a gente não verificou antes as condições climáticas. Simplesmente, no dia anterior a isso, estava ventando muito, ao ponto de a água do chafariz da praça, ela estava andando na horizontal. Ela não estava mais. Então, ela andava assim, de tanto vento que estava. A gente teve que fechar as portas do apartamento porque o vento era muito forte. Mas aí a gente achou que era um vento, né, mais forte, que no outro dia ia estar tudo bem. E aí começou o pessoal a passar no noticiário no Brasil, no dia seguinte, e o pessoal comentando. Tome cuidado, tá tendo ventos fortes aí, etc. Eu vi no noticiário. E a gente ignorou e pegou o carro e foi. Era um ciclone que estava chegando. Na costa. Só. E aí a água vinha, a ressaca do mar, e tomava conta da pista, como se fosse uma BR, que a gente chama aqui no Brasil. Engolia o carro que a gente tava. Engolia o carro que a gente tava. Mas a gente foi Bacana. firme e forte, né? Fiz vídeos, comecei a brincar, a dar risada. Daqui a pouco a porra ficou séria. Eu disse, não, vou parar de fazer vídeo, porque não tá dando. E aí a gente seguiu ainda. Foi, quando chegou lá, tava tudo nublado, não deu para curtir, para poder tirar uma foto naquelas mãos, las manos, foi a coisa mais, os dedos, né? Foi a coisa mais complicada do mundo para poder tirar. E aí, enfim, a gente foi para um café se abrigar, porque os ventos estavam numa velocidade que a gente não tinha como ficar na cidade. A gente tomou um café e voltou. Enfim. Aí a gente foi para a Casa del Pueblo, que fica na volta. Só que aí a gente foi ver aquele videozinho de apresentação, tem aqueles videozinhos de apresentação, uma sala pequena, começou o videozinho, e aí, com menos de 5 minutos de vídeo, chega um funcionário do local e fala, olha, alerta vermelho, vocês vão ter que sair, a gente vai devolver o ingresso de vocês. Aí eu, como assim? A gente acabou de chegar, o pai de Max que fez alerta vermelho, por quê? Aí Max só fez, é alerta vermelho. Vamos embora. Vamos embora. E a gente teve que voltar. Marcos dirigindo, mas o carro dançava assim. Bicho, se eu soltasse a direção, o carro fazia assim, ó. Ia pro lado. Eu fui o tempo todo segurando a direção. Se eu soltasse, o carro fazia assim. Era... Ah, não, dá não. Aí fala da minha mão invertida. É melhor mão invertida, tava seguro no chão. Ai, não. Não tinha um abrigo não pra vocês. Como é? Não tinha um abrigo não, eles disseram assim, ó, corre pra esse abrigo. Não, era estrada, era asfalto. Na verdade é o seguinte, o alerta vermelho foi na cidade e a gente tava em Montevidéu, a gente tinha que voltar. É tanto que eu ainda falei, olha, a gente vai pegar a estrada, tem problema? A mulher falou, não tem problema não, é um alerta para todo mundo ir para suas casas. Não tem problema pra ela. 4 brasileiros a menos, vão embora. Então, assim, a dica que a gente dá para poder evitar esse tipo de perrengue é, no mínimo, verificar as condições climáticas do local, né? Porque senão a gente teria feito outro programa nesse dia. Mas foi O rapaz do planejamento aí falhou aí. Pois é, né? São Pedro não me ajudou. Mas ele não me ajudou, não. Foi assim, a gente passou medo. Tivemos medo. Com certeza, acredito. Bom, o que mais? Sim, essa história, teve uma história do ingresso falso aí, conta aí essa. Ah, teve. Isso aí fui eu. Planejamento, vamos lá. Entrei no site para comprar o ingresso. Vitor, era Champions League. Ah, Irmã em Real Madrid, em Paris. E eu tava em Paris nesse dia. porra, tem que aproveitar, né? Fudeu, né? Eu vou comprar o ingresso, foda-se. Entrei no site lá e comprei o ingresso. Na verdade, procurei no site do próprio estádio, já tinha esgotado. Entrei no site como se fosse um Mercado Livre, onde tem compras e vendas de ingressos e tal. Comprei o ingresso, o cara me mandou o QR Code.
bem caro, inclusive, bem caro. Mas comprei com antecedência de 3 meses. Aí fui lá, a gente estava lá nesse dia, enfim. Laura ficou no apartamento que meus pais iam chegar por coincidência nesse dia, e eu peguei o metrô sozinho para ir pro estádio. Enfim, fui, né? Metrô, cheguei lá com o ingresso na mão. O estádio fica todo isolado com relação a você só conseguir chegar perto do estádio se você tiver com ingresso. Porque as ruas ficam isoladas, fica tudo isolado. E eu mostrava o ingresso e entrando, né? Enfim, chegando até a portaria que eu deveria entrar dentro do estádio de futebol. Lá do Parque de Príncipe, na verdade. Cheguei lá, fretei fila, tudo certinho, gente pra caramba. A catraca era um leitor do QR Code. Quando eu boto o QR Code, é vermelho. Não, deve estar amassado, não tem condição. Vermelho e a bicha travada. Passa no cabelo. Vermelha, não abriu. Eu mostro pro segurança, falou, se não abre, não abre, né? Tipo, não abriu. Vai na portaria. Aí lá vai eu, arrodeando o estádio. Aí cheguei lá, mostrei, ela valida o ingresso e fala assim, esse ingresso é um ingresso falso. Resumindo, eu comprei um ingresso falso pelo site. E ela perguntou ainda qual tinha sido o site, anotou algumas coisas lá. Eu não peguei nenhuma referência com ele com relação a isso. Na verdade, eu tava muito puto. Né? Enfim, eu tava muito, mas muito puto. Eu nem me lembrei de pegar um documento dizendo que é falso, para depois eu ir atrás do site e dizer, olha, quero ser ressarcido, ou enfim, financeiramente, porque era falso. Mas enfim, não peguei isso. Inclusive, na volta, passou um chinesinho por mim perguntando se eu tinha ingresso para vender. Aí apareceu um diabo. Vem pra ele ingresso. Mas o agente das fotos eu não vendi. Falei, não me pega 2 vezes, não, sai daqui. Não fala ingresso, não! Vai embora. Aí, enfim. Mas perdeu o dinheiro? Perdeu o dinheiro? Não, pior, perdeu o jogo. Perdeu o jogo, pô. Imagine. Real Madrid e PSG da época. Tu tava com a camisa do Real, diz a verdade. Nem tava, mas eu ia ver que tinha no Ronaldo, pô. Mas enfim, o jogo não teve gol nenhum, emoção nenhuma, eu acho que é pouco. E outra coisa, isso aí, assim, resultou em outra situação que a gente foi. Como eu perdi esse jogo, enfim, minha tristeza durou 2 horas. Mandei umas mensagens para os meninos meus do grupo de futebol, não sei o quê, foi até Igor Mago que fez. Pô, Marcos, vai tomar uma, Marcos, tô na Europa, beleza, deixa isso pra lá. Eu vou tomar uma mesmo. Aí voltei com os meus pais, a gente se encontrou lá no campo, na verdade no apartamento da gente, e ficou tomando uma. Mas por causa disso, gerou outra situação, que foi o jogo do Barcelona. Quer contar? O jogo do Barcelona, a gente estava saindo de onde mesmo? De Paris. De Paris. Isso já foi voltando de Barcelona, de Paris para Barcelona. A gente ia entrar na Espanha e aí quando a gente está no aeroporto lá em Paris, a gente começa a ver algumas pessoas com as camisas do time, né? Que era na verdade eu falei, eita, que legal, camisa de Neymar. Lá em Paris, uma camisa de Neymar do Barcelona, que tava no Barcelona ainda, não tava no PSG, né? Eu pensei, olha lá, de Neymar, que legal. Não era brasileiro. Daqui a pouco eu vejo outra camisa do Barcelona. Aí daqui a pouco eu vejo um casal com a camisa do Barcelona. Aí eu fiz, como assim? Tem coisa errada aí. Tem jogo do Barcelona. Aí peguei meu celular. Tem jogo do Barcelona. Aí, Marcos, a gente com a mala dos 30 dias de viagem, né? Então era uma mala grande. E os pais de Marcos tinham ido em outro voo diferente do nosso. Então, eles iam chegar, a gente ia chegar primeiro, a gente em teoria, chegar mais cedo, e na verdade era uma fazer check-in, colocar as malas. Só que aí Marcos fez, tem jogo, e é hoje, e a gente vai. A gente vai. Quanto é? Enfim. Dá tempo, não dá tempo, ele fazendo as contas do tempo agora, porque os pais dele iam chegar um pouco mais tarde que a... E aí, Marcos faz. Você quer falar? Não, só pra dizer que, na verdade, é o seguinte, meu pai tava com o telefone. Só que ele, tipo, quando eu
falava alguma coisa, eu dizia pra ele, pai, eu tenho jogo do Barcelona. Aí depois eu falei, pai, na verdade, se eu conseguir o ingresso, eu vou. Só que eu mandava mensagem no WhatsApp e só sabia que ele não estava lendo, porque chegava para ele, mas eu não via que ele tinha lido. Enfim, eu vou mandar tudo aqui. No momento que ele tiver internet, ele vai ver. Vai chegar o ponto de dizer, comprei o ingresso. Vai. E aí, é o seguinte, não vai dar tempo a gente deixar e depois voltar. Aí o que é que a gente faz? A gente leva a bagagem, deixa em alguma estação daqueles guarda-volumes. Aí Marcos fez tudo certo. O Marcos já queria comprar o ingresso da estação que a gente estava, mas era muito longe. Do aeroporto, na verdade. Do aeroporto, mas era muito longe do estádio. Aí o próprio funcionário lá dos ingressos falou, olha, não, eu aconselho vocês a tentarem chegar o mais próximo possível, lá da estação do metrô mais próxima possível do estádio, e vocês compram lá para vocês não perderem o ingresso, porque estava apertado, né, para poder ir. E aí nós fizemos isso, colocamos a mala no guarda-volumes e fomos para o estádio. Só que eu tinha saído, eu sou muito friorenta, saído com calça térmica, blusa térmica, 3 umas 4 calças, umas 5 meias. Quando a gente comprou, obviamente, o ingresso mais barato. O ingresso mais barato era no último anel do estádio. E a gente teve que subir correndo o equivalente a 5 andares, né? Para poder ver o jogo. E aí Marcos fez, aí o marido, o cavalheiro, fez, eu vou na frente, você vai. Tu chega, eu vou chegar primeiro, mas tu chega, né? Não tenha pressa, suba devagarzinho, eu tô lá esperando. Tempo. A gente chegou, primeiro que a gente perdeu o primeiro gol, porque a gente já chegou atrasado, obviamente, a gente ouviu o barulho do primeiro gol, não estava lá. E o pai de Marcos, e como pai, e a bateria do salário 5%. Daqui a pouco 3%, 2%. E a gente no jogo. E a gente não. A gente ficou lá, atordoado, a gente não conseguia. Tão nervoso, não conseguia a cadeira de ingresso. E eu estava no lugar e dizia: esse lugar não é seu. Levante, tá bom, obrigado. Ok, vou sair. Mas enfim, vimos pelo menos uns 70%, 80% do jogo. Quando a gente estava saindo do estádio, aí a gente ouviu outro. Por quê? Faltava uns 10 minutos. Eu não consegui falar com meu pai, na verdade. Não consegui falar com ele em nenhum momento. Meu celular estava com 100%. Aí eu fiz logo, quando faltar uns 10 minutos, vamos sair. Porque metrô, é jogo de futebol. A gente vai antecipar tudo isso pra conseguir chegar mais cedo e, tipo, receber meu pai, na verdade. A gente não tinha nem chegado no apartamento que meus pais... Então, aí foi assim, bom, saí com 10 minutos antes, beleza, tá descendo a escadaria. O terceiro gol. Mas aí... Pé frio. Isso se chama pé frio. A gente tá saindo do estádio, meu telefone toca. Era o telefone que meu pai tinha conseguido e faz. Tô aqui embaixo, abre pra mim. Eu tava no estádio. Tô indo! Espera aí, que eu tô no estádio de futebol. Vou pegar minha mala aqui, tô na estação. Mas chego aí. Aí foi aí quando a gente fez, vamos pegar um táxi, vamos ganhar tempo. Aí pegou um táxi, deu tempo, chegou lá e enfim, tava esperando. Ele deu sorte que alguém saiu e ele conseguiu ficar pelo menos no saguão, assim. Uhum. Noite, né? Já era noite, não tinha recepção, era um apartamento de não, mas alguém saiu e eles meio que se explicaram, ficaram dentro como se fosse na sala, assim, no hall. Então eles ficaram protegidos, então, eles ficaram no meio da rua. Quando a gente chegou, enfim, foi contar toda a aventura, desde o aeroporto até um estádio de futebol dentro do Barcelona. Não, o campeão é do Não, o bom é assim, né? O bom é teu pai pergunta, quanto é que foi o jogo? É tudo 3-0.
E quem foram os gols? Não sei, não vi nenhum. Eu cheguei atrasado, saí antes. Foi 3 gols de Soares. 3-0. Você viu depois. Não vale, não. Mas você não viu? Quem é mais jogando, enfim. Mas se não fosse o ingresso perdido lá em Paris, a gente não teria feito isso. Não teria feito essa loucura, não, para conseguir ver o jogo do Barcelona. Pois é. A desculpa foi o ingresso em Paris. Tudo tem um retorno. Bom, Próximo! Um local errado de hospedagem. Vocês já tiveram entrada errada em algum lugar? Como é que foi isso? A gente teve, sim. Vamos lá. Essa não vamos perguntar mais engraçadas, assim, mais engraçadas agora, quem está contando. Mas a gente foi em Viena. A gente alugou também um apartamento. E sempre que você aluga um apartamento da Airbnb, é aquele negócio. Você tem contato com o proprietário e você combina alguma forma de pegar a chave. Em muitos momentos a chave vai estar em tanto que você vai ter que descobrir. É quase um caça-tesouro. Que você vai a chave do apartamento e fica lá. Mas, beleza. O endereço, a gente pegou o endereço e chegou de noite. E pegou metrô, com mala, de noite, em Viena, obviamente. E chegou pelo Google Maps. Chegamos ao prédio, vimos o prédio. O prédio é esse. Só que nessas combinações de número, não sei de quê, com não sei o que, que abre a porta principal, não abriu. Aí a gente, caramba, velho, não tá abrindo, é de noite, como é que pode? Tá bom. Por coincidência, uma pessoa tá saindo, sai, e aquelas portas bem antigas demora para fechar, né? Então, brasileiro, opa, botei o pé. Pelo menos a porta a gente conseguiu abrir a porta do apartamento do prédio, né? Entramos, pegamos um andar, um número, vamos subir, somos andares e tal, não sei o que. Chega lá no andar, certo, número tal, não bate lá, ninguém bate, ninguém aparece. Cara, pode ver, ele tá aqui, ele tá com tudo aqui, e bate, e não aparece ninguém. Como é que pode? Resumindo, a gente entrou no prédio errado. O prédio não era aquele, porque a rua continuava. Era o mesmo número de rua, só que o o número... número que a gente pensou que era do prédio, era do número do apartamento, o número do prédio, e a gente simplesmente invadiu um prédio qualquer Em Viena. em Viena, tipo 9 horas da noite. Acorda, ei! Vocês estavam invadindo, brasileiro invadindo o prédio em Viena. Eu fiz lá, vamos embora, que eu acho que a gente tá no prédio errado. E a gente começou a descer e eu pensando, se a porta abrir pra gente ir pra rua, Tá aí, o que é que a gente vai fazer com mala aqui dentro? Como é que a gente vai explicar? Ixi. Aí, enfim, a gente desce o prédio, eu boto a maçaneta e não abriu lá. Mentira, sabe? Boa, boa. Eu ri porque eu penso nessas coisas tudinho também. Eu sou mais ou menos como o Marcos nessa história de planejamento, né? Renato é mais metódico em algumas coisas, mas eu planejo tudo isso, de pensar nesses pormenores, apesar que nem tudo dá certo, obviamente, mas eu acabo botando tudo isso Na alimentação Mas a gente tem um cuidado um pouquinho maior, porque Vitor é alérgico a um monte de coisa. Ele é alérgico a frutos do mar, a camarão. Então a gente quer provar comidas típicas, mas a gente sempre tem que ter uma atençãozinha maior, porque na nossa lua de mel a gente foi para Aruba, né? Aruba e Curaçao. Então a gente perguntou lá, a gente perguntou para os locais, a gente comeu num restaurante local. A gente locou um carro, passou o dia rodando as praias e comeu no restaurante local. Simplesmente a gente olhava para o menu e a gente não entendia a grande maioria das coisas que tinha. Não, né? Então a gente olhou assim, Vitor tomou um Fenergan para poder comer e dizer assim, não vou morrer, né?
E teve o piripiri também, né? É, Que é uma pimentinha que a gente não conhecia, tem escrito lá piripiri, vamos comer piripiri. Depois, parece, depois eu descobri que o piripiri é a pimenta malagueta. Aí no final a boca da gente já tava dormente, inchada. Então, assim, não, comida, a gente sempre quer comer, provar comida local. Agora, se prepara, porque vai ser um dia que ou vai ser ótimo, ou você vai passar também perrengue, né? Mas A gente tá tentando fazer algumas perguntas sempre no finzinho do papo, né? A gente pode marcar outros papos mais pra frente para conversar mais coisas. Tem alguma descoberta, alguma coisa muito interessante de algum lugar que vocês indicariam para gente, para quem está assistindo, que assim, olha, isso aqui é diferente. É algo que talvez vocês, tipo essa experiência, mas uma coisa que vocês não esperavam e de repente surpreendeu, né? Positivamente, óbvio. Ou pode ser negativamente, como não surram. Para mim, a surpresa mais gratificante foi o Peru. Então, assim, é um conjunto de coisas. É um povo muito apaixonado pela cultura, que eles a cultura inca. Então, eles são simplesmente defendem os. Eles vivem tudo a cultura deles. Defendem a comida, eles defendem os costumes, a culinária, a fé de fogo. Então, assim, tem muita força. Tem muita força. O país é lindo. A gente foi a Machu Picchu. É sensacional. Então, assim, se tem alguma coisa assim, que a gente se surpreendeu positivamente, a gente diria a todos que está assistindo, visitem o Peru. Então, esse é o lugar inesquecível de vocês. Sim. O lugar o quê? Inesquecível. Inesquecível. Sim. Esse é o mais inesquecível. E o que vocês não voltariam? E por quê, né? O que aconteceu que traumatizou? Bolívia. Marcos vai dizer La Paz. Não, La Paz, talvez. Assim, existem coisas que todo mundo faz, que a gente fez, tipo, não farei de novo, mas por estar lá, você tem que fazer. Eu vou citar você ir na Bratislava, você está em Viena, Bratislava com 1h30 de ônibus, você conhece um país novo, uma capital nova, mas é a mesma coisa de tudo. É muito pequeno, é um centro muito pequeno. Tipo. É medieval. Aí a gente conhece um pouco da Europa. Beleza, não voltarei lá, mas eu conheço. Eu tenho um check em um país novo, eu tenho um check numa capital nova. E a gente também a Bolívia. Como a gente estava no Peru, fez, não, vamos fazer a Bolívia. A Bolívia tem muita coisa interessante. A gente foi para a capital. E a capital, beleza. É mais um país, mas enfim, não pegou muita coisa. Mas talvez se você for para talvez deserto, de sal, fica perto, não sei o que, talvez seja bem legal. Mas o que a gente fez de ir para a capital, eu acho que não, tipo, beleza, a gente conheceu mais um país, que dá um carinho. Acabado de sair do Peru, foi essa? Foi, a gente acabou de sair. Aí o problema é esse, a gente tinha acabado de sair do Peru, teve uma experiência maravilhosa, aí foi para La Paz. Pois é. Qualquer lugar do Peru contribuído para essa impressão. Certo. Quando você tem uma referência muito alta, é complicado, né? Depois, quando muda... É verdade. Depois o jogo baixo também. A gente no centro vai conversando, né? Mas o tempo voa. Voa, exatamente. Foi muito bom vocês terem participado. Muito obrigada por ter topado essa nossa ideia, nosso projeto. Vontade de viajar, eu acho que essa live está sendo uma redução para a gente pode viajar esse ano. Exatamente, a gente relembrar essas coisas está sendo ótimo, porque esse ano a gente não viajou. Então, a gente estava programado para viajar, mas acabou com qualquer outras coisas. Então, muito obrigada. Mas obrigado pelo espaço. Convite. Enfim, a gente está à disposição, não necessariamente para fazer live, para tomar uma cerveja e conversar sobre outras coisas, independente de live. Tá prometendo, hein? Prometendo. Acordaram, então, para fazer a mesma coisa. Elas já estão. Pois, muito obrigado pelo espaço, enfim, valeu.
Enfim, brigadão, Obrigadão, gente. pessoal. Foi bom demais. Foi bom demais. Foi muito Infelizmente, né, ficou muita coisa de fora, mas a gente faz a parte 2 depois. Ei, A gente tá contando esses perrengues, mas as viagens são maravilhosas. Isso é 10% É, claro. da gente. Só que é uma coisa que tá engraçada, a gente resolveu trazer esse tema. Mas, enfim. sempre, sempre tem. E, na verdade, isso é o que depois você ri. Essas são as histórias que depois a gente conta para os filhos e para os netos. Eu fui bonitinho lá, deu tudo certo e voltei. Não dá? Tem graça. Né? Exatamente. Ei, muito obrigada, pessoal. Um beijão. Tchau. Tchau. Beijão, boa noite. Boa noite.